bem? Estamos aqui diretamente do Só Pra Elas Cast. Olha que chiquérrimo esse podcast que nós, eu, Paula Mendes Plus, Chay Rodrigues e Brenda Quaresma fizemos para vocês com todo amor e carinho. E hoje o tema é a importância do autoconhecimento. Não é autoconhecimento? É autoaceitação. O poder da autoaceitação. Então, meninas, eu penso assim, que desde que eu realmente me aceitei, as coisas começaram realmente a mudar na minha vida. Devido à minha trajetória, eu sempre busquei um lugar ao sol, mas sempre me preocupando com a sociedade preconceituosa que existe e muito. Independente de tamanho, a sociedade, a brasileira, ela é muito preconceituosa. Com cor, com tamanho, com credo, com raça, religião, né? Então, quando eu deixei de lado o pensamento alheio, aí as coisas realmente começaram a bombar na minha vida. Quando eu não dei bola mais porque as pessoas falavam, o que elas pensavam, e só me preocupei com as minhas filhas, né, que são tudo na minha vida, porque para elas eu preciso ser exemplo. E depois que eu comecei a não me importar mais com as opiniões alheias, tudo começou a girar. Sim, as coisas vão fluindo. E aí que tá, tudo que a gente sente dentro reflete fora. Então, se eu tenho preconceito, imagina, eu sou homossexual. Então, se eu carrego aquele preconceito, por que vão falar de mim? O que vão pensar? O que isso? O que aquilo? Automaticamente eu vou atrair pessoas que, às vezes, elas nem precisam estar me julgando, mas na minha cabeça eu vou achar que elas estão me julgando, e aí eu vou achar, tem uma coisa no nosso cérebro que chama viés cognitivo, e aí tem um viés que confirma aquilo que a gente acredita. Então a pessoa vai me olhar torto porque ela tá de mau humor, não sei o que aconteceu na vida dela, e aí como eu tenho aquele preconceito dentro de mim, eu pego e acho que aquela pessoa tá sendo preconceituosa comigo, que ela tá me perseguindo, que eu tô sendo, enfim, que eu sou alvo de alguma coisa ali ruim. Então, o que é o se aceitar? É realmente entender quem tu é, perceber quem tu é, fora opiniões que alguém colocou em ti. Porque a gente é um conjunto das crenças que colocaram em cima da gente. Então, se alguém falou que tu não era capaz, se alguém falou que era feio, que tu não podia ser homossexual, que tu não podia estar acima do peso, porque tem esse padrãozinho da sociedade, né? Então, se tu entra nisso aí e tu fica acreditando naquilo, tu fica bitolado naquilo dali, tu deixa de ser tu. Então, eu acho que o passo mais importante que eu dei para me autoaceitar foi eu reconhecer quem eu era. Independente do que falavam de mim, quando eu comecei a olhar para dentro, comecei a ver tudo que eu já tinha passado, tudo que eu já tinha superado. Porque a gente vai vivendo, às vezes a gente não se dá conta de quem a gente é, a gente não se dá conta de tudo que a gente superou, mas se a gente parar para refletir, olhando toda a nossa história, tipo, todas as coisas nos momentos que a gente precisou ser forte, nos momentos que a gente precisou ser resiliente, então todas essas outras, tudo quando a gente percebe isso, todas as crenças que estavam lá, porque tu não é capaz, porque tu é isso, porque tu é aquilo, tudo isso acaba caindo por terra. Eu acho que é um ponto principal, assim, pra gente começar a se autoaceitar. Exatamente, e muitas pessoas ainda pensam dessa maneira, tipo, a fulana pensa isso e isso de mim, ciclano pensa isso de mim, só que na verdade é como você está se olhando, né, como a visão que você tem sobre si, e aí muitas vezes tu passa a ver isso nas pessoas, mas é o que tu vê, né, o que tu vê de ti, porque se coloca na frente de um espelho, né? Como se tu se colocasse na frente de um espelho e você estivesse falando pra si mesmo, porque eu sou assim, eu sou aquilo, eu não dou certo, eu não vou conseguir. Então, às vezes a gente pensa, a pessoa, fulana lá, tá pensando que eu não sou capaz, fulano lá tá pensando isso de mim, mas é a forma que eu me vejo. E quando a gente passa a realmente se aceitar, não importa a opinião das outras pessoas. Exatamente. Só que aí vem um trabalho, né,
do autoconhecimento, né? De você se conhecer de verdade e você trabalhar isso em ti. Porque, cara, os pais são uma figura muito importante na nossa vida. E assim como os pais, a autoridade, assim como os pais, os professores. Então, muitas vezes o que os pais falam e as pessoas que estão ao nosso redor, que são importantes pra gente, líderes religiosos. Exatamente. E a gente aceita isso como uma verdade. Então, a autoimagem, a autoaceitação vem daí. Começa daí, né? E tudo aquilo que alguém nos falou enquanto a gente era criança está dentro de nós. Só que aí basta nós percebermos quem nós somos. Só que tu falando essas coisas me lembrou de um filme, eu vou deixar o nome aqui embaixo, de um filme de uma menina que ela era gordinha e tal, e ela tinha muitos complexos de inferioridade. Não sei se tu já assistiu. E aí ela pegou... Pois é, não me lembro. Vou colocar aqui embaixo porque eu não me lembro. Mas é uma menina que ela é gordinha e tal, e aí ela tem um monte de complexo, um monte de coisa, e aí ela sempre acha que ela nunca vai ser capaz de ter aquele emprego, de ter aquele namorado mais bonitão e tal, não sei o que, ela não... E aí um belo dia, ela acorda, ela caiu de cabeça, ela bateu de cabeça no banho, sei lá o que aconteceu, que ela acorda e se olha no espelho se achando, nossa, eu tô com um corpão, isso, aquilo, tipo... Era a mesma pessoa, com o mesmo corpo, com o mesmo tudo, só que quando ela bateu a cabeça, ela viu ela viu a imagem daquilo que ela queria ser. Virou a chave. Virou a chave ali. E aí ela começou, tipo, ela chegava, cara, eu sou linda. Então, ela chegava nos lugares já, e aí tudo aquilo que ela não fazia antes, porque ela se sentia inferior, ela começou, não, eu sou linda, eu posso, não sei o quê. E aí começou as coisas a darem certo pra ela, não pela aparência dela, mas pela imagem. Ela se empoderou, ela, tipo, eu não posso, não sei o quê. E aí ela conseguiu, e aí um belo dia, num discurso lá que ela foi dar, ela bateu a cabeça antes desse dia importante. E aí quando ela bateu, que ela foi fazer uma apresentação pro trabalho dela, se eu não me engano, e aí quando ela bateu a cabeça, ela assim, meu Deus, agora vai ser um fracasso, porque eu voltei a ser quem eu era, que não sei o que, que não sei o que. E quando ela foi passar os slides das fotos ali, tipo, porque ela achou que ela tinha mudado de corpo durante esse período. E aí ela pegou, foi lá passar os slides, aí ela já tava lá com aquela imagem de novo, né, derrotada e tudo mais, e ela começou a ver as fotos, tipo, porque ela foi dizer, eu não sou essa pessoa, né, e aí ela começou a ver, cara, não mudou nada, era só a imagem que ela tinha dela mesma. Esse filme é muito legal, eu vou deixar o nome aqui embaixo pra quem puder assistir, porque vale muito a pena, que retrata justamente essa questão da imagem que tu tem. Então, se tu tem uma imagem negativa de ti mesmo, tu vai agir sempre ali, vai querer ficar nos bastidores, não vai querer se expor muito, porque a tua própria imagem é negativa. Exatamente. Mas aí quando tu vem com aquele poder, aquela coisa, aí tu vai e vai e mete a cara e faz e não tem medo do resultado, porque a confiança tá dentro de ti. Então é tudo como tu se enxerga. E sabe que tu falando isso me remeteu a uma coisa. Às vezes, tem muitas pessoas, né? Existem muitas pessoas também que acontece o seguinte. Por exemplo, teve uma amiga minha que ela veio na minha casa e aí ela falou pra mim assim, como tu tá bem e não sei o que. E aí, tipo assim, eu não estava legal, né? Eu não estava legal. Mas eu me autoaceitei da maneira que eu sou, mesmo tendo os meus momentos em que eu não estou bem e os momentos que eu estou feliz. Então eu me aceitei dessa maneira. Só que quando ela me disse assim, como tu tá bonita, tu tá linda e não sei o que, tá radiante, né? Basicamente isso que ela falou pra mim. E aí eu parei pra pensar, cara, eu tenho mais motivos pra agradecer, né? Pra me sentir feliz do que motivos pra ficar triste. Exatamente. Só que eu aceitei que eu não estava bem, entendeu? Mas isso foi um ponto que ela colocou na minha mente, tu tá legal, tu tá bem, não sei o que, tá feliz, empoderada e não sei o que. Então, tipo, eu trouxe isso pra mim porque foi um ponto de vista dela e eu aceitei esse ponto de vista dela. Mas a questão que eu quero chegar é que muitas pessoas chegam em ti e falam, cara, como tu tá ruim, nossa, como tu tá triste hoje, como tu tá infeliz e não sei o que. E às vezes isso também acaba nos afetando. Assim como pode acontecer o bom, pode também acontecer o ruim, né? Tá, mas se a pessoa se você acha que você tá normal
e a pessoa chega pra você e fala que você tá desanimada, então é a pessoa que está desanimada? Não. Aí Não? o que acontece? Não necessariamente. E até foi feito um experimento uma vez em que aconteceu justamente isso. O cara tava lá de boa e aí combinaram de falar que ele tava meio ruim. O que aconteceu? O cara tava de boa, normal, vivendo a vida dele. Aí chegou um amigo e disse: cara, o que aconteceu contigo? Tu tá estranho hoje? Ele: não, tô de boa, tô normal. Aí depois, ao longo do dia, chegou outra pessoa e falou: cara, tá tudo bem contigo? O que aconteceu? Tu tá meio diferente. Ele: pois é, não tô me sentindo muito bem. E quando chegou o terceiro amigo lá que falou que tinha alguma coisa errada, assim, que sentiu: tá tudo bem contigo? Tá precisando de alguma coisa? E aí começou: cara, eu não sei o que é, mas hoje eu não tô legal, meu dia não tá indo, não sei o quê. Mas por quê? Por causa da sugestão, ele aceitou aquela sugestão. É tipo uma hipnose ali, inconsciente ali. A pessoa pega, as palavras têm muito poder, porque às vezes tu tá pra baixo, acontece igual no caso da Chay, que alguém chegou e falou que ela tava bem e tal, não sei o quê, e isso aumentou, elevou o humor dela, a energia dela. Mas às vezes tu pode estar com a energia lá em cima, vem um lá e fala que tu tá mal. Aí tu já fica, tu diz: não sei o que, mas fica aquela coisinha do teu subconsciente. Daqui a pouco vem alguém que reafirma aquilo dali. Então, e isso Ou na vida acontecimentos também, né, que podem também surgir e te colocar: pô, aquela pessoa tinha razão, eu não tô tão bem assim. Aí vai se reafirmando Exatamente. aquela crença ali. Você acaba aceitando, né? É. E eu acho que é correto a gente afirmar que isso é um processo diário, né? É um processo diário. Você não vai mudar o que você foi a vida inteira em um Assim, dia. né? Não é assim. Não é assim. Bem que Você poderia não- ser, mas não é. Você viveu 35, 40 anos daquela forma, daquele modelo, e aí você quer mudar, você não vai acordar e bater a cabeça igual do filme, né? É. E Pode até mudei. bater a cabeça, mas mudar É um processo diário. processo, Assim verdade. como todos os hábitos que lhe fazem bem, precisa ser diário. Se você fizer uma vez, não vai se tornar rotina. E aí, e que entra, né? Porque um hábito ruim, tu precisa de muito tempo para desfazer aquele hábito, para substituir por um hábito bom. Mas, por exemplo, parar de fumar. Eu era fumante e aí eu fumei anos e anos da minha vida e eu parei. E aí eu fiquei um tempão sem fumar, mais de ano e tal, e aí eu experimentei o cigarro de novo, uma vez. Foi o suficiente para eu voltar a ser fumante. Exatamente. Então, e aí, agora, por exemplo, eu comi errado a vida inteira. Aí eu comecei a comer fitness, daqui a pouco eu voltei a comer errado. Se eu comer uma alface, eu não vou voltar a ter aquele hábito. O hábito ruim, ele é muito mais fácil de impregnar, né? Com Porque certeza. a energia negativa, ela parece sempre ser maior ali. Então a gente tem que estar sempre lutando, estar sempre em movimento, em busca daquilo que a gente realmente quer pra realmente construir a vida que a gente quer, né? Pra gente ser quem a gente... Pra eu ser no futuro quem eu quero ser, eu tenho que começar hoje com pequenos passos. Né? Exatamente. Pequenos passos. E cada dia uma vez, um dia após o outro, não tem como ser diferente. Vão ter dias que você não quer fazer, né? Normal. Tá tudo certo também. Tá tudo certo. Não precisa aquela cobrança de tem que ser, porque eu não consegui hoje. Tipo, tu não conseguiu um dia. Tá tudo bem. Agora não joga fora todo o processo, entendeu? Exatamente. Foi só aquele dia. Às vezes a pessoa tá lá, por exemplo, numa dieta. A pessoa tá lá na dieta e tal, não sei o quê. Aí um dia bota o pé na jaca. Sei lá, tava triste, comecei a comer. Tá, mas não joga fora todo o processo. Tá, nesse dia, tudo bem, aconteceu. Mas no próximo, recomeça. Continua, na verdade. Isso né? acontece com o meu processo de emagrecimento. Até ontem estava falando com a Chay a respeito disso. Que várias vezes eu já emagreci vários quilos e voltei, mas foi porque eu não dei continuidade. Então é necessária essa continuidade. Várias vezes coloquei o pé na jaca E acabei desistindo. Então é uma chave que eu preciso mudar aí, né? Porque um dia, tudo bem. Por exemplo, assim, eu sou uma pessoa feliz. Isso eu posso afirmar com toda certeza. Não importa o que aconteça na minha vida, não muda que eu sou uma pessoa feliz. Porém, existem momentos que eu não tô legal, tem momentos que eu tô triste, porque o contrário de felicidade não é tristeza, o contrário de felicidade é infelicidade. Então, eu estar infeliz, eu não sou infeliz. O que acontece é, às vezes, eu não estar alegre, eu estar triste. O contrário de tristeza é alegria, não felicidade, porque às vezes muita gente confunde, eu tô feliz ou eu tô triste. Não, eu sou feliz, a felicidade está na minha essência e
E existem momentos que me deixam alegres, momentos que me deixam triste, outros irritados, outros com raiva, enfim, as emoções ali no nosso cotidiano, dependendo das situações que acontecem. E aí vem a inteligência emocional pra gente pegar e gerenciar essas emoções. Nem sempre é fácil, às vezes vem aquele impulso e às vezes a gente até age conforme aquele impulso, mas sempre dá aquele tempo de respirar, contar até 3 e não é porque tu começou errado que tu tem que continuar errado até o fim. Se tu percebeu o erro, já corrige na hora, já freia aquilo ali. E aí eu vejo dos jovens, o que acontece? A necessidade de aprovação. E como a gente é um ser grupal, a gente vive em grupos, isso aí, nós somos seres gregários, na verdade. Seres humanos são seres gregários. Então a gente tem necessidade de viver em grupo. Por quê? Porque lá a nossa espécie sobreviveu até hoje, os nossos ancestrais sobreviveram e a gente chegou até aqui. Por quê? Porque eles se juntaram em grupo e os que viviam em grupo eram mais fortes e foram os que conseguiram sobreviver. Então a gente carrega isso nos nossos genes, então a gente tem a necessidade de conviver com outras pessoas. O que acontece é que muitas vezes a pessoa, por não saber quem é, por não se reconhecer, por acreditar em crenças externas, por acreditar naquilo, porque às vezes os nossos pais têm uma crença de incapacidade e eles colocam aquelas crenças na gente. E nem eles sabem que eles têm essa crença. Com certeza, porque foi implantado neles quando eles eram crianças também. E aí o que acontece? Principalmente o jovem, não só o jovem, mas principalmente o jovem, ele tem aquela necessidade e aí ele começa a fazer o quê? Ele vai andar com o grupinho dos descolados. Os descolados fazem o quê? Os descolados são aquelas pessoas de 14, 15, 16 anos que estão bebendo, que estão fumando, que estão se drogando, que estão fazendo coisa errada. E aí, pra pertencer a algum lugar naquele desespero, ainda mais principalmente na fase ali, ali por volta dos 13, 14, 15 anos, que é tipo um limbo da pessoa ali que que passa por uma crise, todo adolescente, todo ser humano passa por isso, por aquela fase que ele não se encontra, ele tá perdido, ele tá conhecendo o mundo de uma outra forma e ele se perde naquilo ali, aí vem aquela rebeldia sem causa. Aí eu não me encaixo nessa família, aí eu não me encaixo, aquela crise de não se encaixar em lugar nenhum. E aí acaba o quê? Eu vou me envolver com um grupinho lá. Aqueles lá são os descolados, são os maloqueiros, são os vida loucos que não vão pra aula, não sei o quê. Eu acabo ali pra pertencer a algum lugar. O que é mais fácil? Os hábitos nocivos são os mais fáceis de pegar. Então, tipo, eu vou querer fazer o que é descolado, que é o que eu vou fumar, eu vou beber, eu vou... sei lá, que é muito mais fácil matar a aula do que ler um livro, né? Com certeza. Tudo pra me sentir aceita. Pra sentir aceita, exatamente. Então assim, eu não tenho que ser aceito pelo outro, eu preciso eu me aceitar. A aceitação tem que vir de dentro, por isso que o nosso papo aqui hoje é o poder da autoaceitação. Eu tenho que me aceitar como eu sou, porque só eu conheço quem eu sou em essência. 100% de mim, só eu que conheço. Os outros não tem como saber o que passa na minha cabeça, o que eu penso, o que eu sinto. Eu posso disfarçar. Quantos e quantos sorrisos a gente vê por aí mascarados? Exatamente. Né? Quantas pessoas que estão sorrindo hoje e no outro dia estão se matando? Porque o que acontece? Diante da sociedade, por exemplo, eu tô com os meus amigos. Eu tô aqui agora, tá? Eu tô aqui agora. Agora vocês estão vendo o meu sorriso, vocês estão vendo eu conversar. Mas vocês não vão estar comigo daqui 1 hora. Entendeu? Então, eu sou dessa maneira que eu sou em qualquer lugar. Eu sou assim e eu me aceitei da forma que eu sou. Só que muitas pessoas não se aceitam da forma que são. Elas agem na frente de uma, elas agem de um jeito, na frente de outra, elas agem de outro. Tudo pra se encaixar ali, pra pertencer ali onde ela tá. E assim acontece nos relacionamentos também. Porque, por exemplo, assim, eu já vivi um relacionamento onde não fui eu. Eu nem sabia quem eu era, na verdade. Porque eu não tinha esse conhecimento. Eu não aprendi a me olhar, né? De tal maneira como hoje eu sei. Então, às vezes, a gente tem aquele pensamento de, se pro outro me aceitar, eu tenho que agir da forma que ele age, né? Então, às vezes a gente, mesmo sendo errado, mesmo... a gente percebendo que aquilo ali não é do nosso acordo, mas se o outro me amar, pra o outro me amar, eu tenho que fazer isso. Então, a gente tem essa crença, né? Exatamente. Máscaras durante a vida ali, então. Abrindo mão das coisas que você gosta. Justamente. Se isolando, isso acontece muito, gente, nos relacionamentos. Mulheres
Atenção, você não precisa se isolar para se encaixar no mundo do outro. Se você tem que deixar de fazer as coisas que você gosta, deixar de tomar um café com a sua amiga, deixar de fazer um passeio no shopping para agradar o seu amorzinho, esse relacionamento é um relacionamento abusivo. Totalmente abusivo. Então, se livre. Não, e às vezes Liberte-se. Mas às vezes nem é questão de se livrar do relacionamento. Porque às vezes a pessoa está sendo tóxica e ela nem sabe. Exatamente. Então às vezes quando a gente traz, convida ela para assistir esse podcast contigo. Por quê? Porque às vezes ela só tá precisando de um Direcionamento. tipo, ela só tá precisando ali de um chacoalhão para acordar, para perceber que está sendo tóxico. Porque às vezes a gente é tóxico. Quantas vezes eu já fui tóxica antes também e eu não sabia. Aí quando eu tive o acesso ao conhecimento que eu pude refletir. Agora, se a pessoa tá tendo acesso ao conhecimento, tu tá conversando, a pessoa não quer te aceitar, tudo bem? Aí sim, livre-se. Mas antes de descartar, porque a gente tá numa geração do descartável, né? Relacionamento é descartável, tudo é descartável. Ah, não deu certo do jeito que Imediato. imediato e descartável. Exatamente. Mas tudo pode ser consertado. Depende se as pessoas têm o interesse de fazer dar certo, né? Então, se tu tá disposto ou disposta e a pessoa que tu tá junto tiver disposta também, melhor ainda pra vocês. Se ela não estiver disposta, aí sim é hora de abrir mão e de pensar mais em ti. Porque quem é a pessoa mais importante do mundo pra ti hoje, Paula? Eu. E pra ti, Chay? Eu, com certeza. Pois é. Mas agora, depois de muito estudo, muito desenvolvimento humano, muito, gente. Muito não se foi olhar no pouco, espelho, né? muito se olhar no espelho, Porque, gente, muitos livros, muito tudo. É um processo, é isso que eu falo, é um Exatamente. processo. Porque até o cachorro da rua estava em primeiro lugar na minha vida. Hoje Aí- não mais. Aí a gente vem naquela coisa, a pessoa mais importante do mundo são os meus filhos. A pessoa mais importante do mundo é o meu pai, é a minha mãe. Cara, não, a pessoa mais importante do mundo é tu. Se tu não for prioridade na tua vida, se tu não se tratar, se colocar em primeiro lugar e se tratar como uma prioridade, tu não vai poder ajudar as outras pessoas que tu tanto ama, que tu diz estar em primeiro lugar. Então tu tem que estar bem, nem que seja por egoísmo ou por altruísmo, tu tem que estar bem para poder ajudar as outras pessoas. Então se tu não tá fazendo por ti, se coloque em primeiro lugar pelas pessoas que tu ama. Que aí com o tempo, com o processo, tu vai acabar aprendendo que sim, tu é a pessoa mais importante do mundo. Eu sou a pessoa mais importante do meu mundo. Então, essa é a importância do autoconhecimento, né? Do conhecimento em geral, mas principalmente do autoconhecimento, né? Eu saber quem eu sou em essência. Porque ninguém vai estar contigo 24 horas por dia durante todos os dias da tua vida. E só tu vai ser a pessoa que vai colher as consequências e vai ter que arcar com as consequências de todas as tuas escolhas. Porque muita gente vai pela cabeça dos outros, faz, não vai dar nada, não sei o quê. E aí tu faz se baseando no que os outros falaram, na opinião dos outros, e aí tu se estrepa, e aí na hora de assumir a bronca, os amigos tudo somem. Exatamente. E aí é tu por ti mesmo. E nos tempos, Pode. nos tempos de hoje, preocupe-se em cuidar da sua alma. Porque as pessoas estão adoecendo por conta do que está acontecendo hoje, né? Da situação que estamos vivendo hoje. Então, cuide-se. Se você gosta de tomar um café e você mora sozinha, né? É importante falar isso, né, Brenda? Porque as pessoas acham que a gente precisa de alguém. A gente não precisa de alguém. A gente precisa ter alguém para compartilhar momentos bons. Mas não quer dizer que a gente necessite de alguém para poder compartilhar as coisas. Então, faça um café da manhã para você, leia um livro para você, vá caminhar na praia para você. Não dependa de outras pessoas para fazer uma coisa que a sua alma se alimenta, Exatamente. né? Porque olhar pra si não é egoísmo. Olhar pra si e se aceitar é amor próprio. Nunca será. Nunca será egoísmo. Exatamente. Amor próprio. E aquilo, né? Isso é um ensinamento milenar, né? Um ensinamento bíblico.
amar o próximo como a si mesmo. Como que eu vou amar alguém se eu não consigo nem me amar? Exatamente. Então, se eu quero ser altruísta, se eu quero amar os outros e quero fazer tudo pelos outros, eu tenho a obrigação de primeiro me amar. Porque se eu não consigo amar quem eu sou, que é a única pessoa que eu conheço 100%, sempre vai ser tudo. Não tem como conhecer outra pessoa 100%. Tu não trilhou o que ela trilhou. Tu não tava lá com ela, não passou. Às vezes a gente tem a capacidade, nós temos a capacidade da empatia, né? De se colocar no lugar do outro e tudo mais. Mas a questão é que eu nunca vou saber exatamente o que aquela pessoa passou, o quão difícil foi para aquela pessoa, ou o quão maravilhoso foi para aquela pessoa, porque eu entendo as experiências do outro através das minhas. Então quando alguém me fala de tristeza, eu vou reconhecer a tristeza do outro através das minhas tristezas que eu tive na minha vida, assim como eu vou reconhecer a alegria do outro, o sucesso do outro através das minhas sensações de sucesso e de alegria que eu tive durante a minha vida. Mas a questão é a gente se aceitar e se amar. Esse é o poder. Este é o poder e esse foi nosso primeiro e maravilhoso podcast só para elas. Até a próxima, que será em breve. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus.